Bom bom dia, meus queridos amigos, irmãos, bom dia, louvado seja o nosso Deus. Mais uma semana que nós estamos começando com a graça, o amor e o poder de Deus. Aí nesta manhã eu gostaria de estar falando a respeito de nós, né? Eu, você, o que nos uniu, porque nós nos conhecemos. Muitos eu conheço pessoalmente, outros não, mas eu sei que de alguma forma nós estamos entrelaçados. Porque a vida é como um emaranhado de fios, né? Que se encontram e se conectam. Às vezes se desconectam e às vezes tornam-se a reconectar. O que eu sei é que ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Ninguém entra ou sai da nossa vida por um simples acaso. E para ilustrar o que eu estou te falando aqui, eu vou falar sobre dois encontros da Bíblia. Encontros esses agendados por Deus. É engraçado que esses encontros aqui foram agendados por Deus. E você vai entender o porquê. Se você abrir lá em Atos 8, eu quero que você vá lá no versículo 26. A gente vai ler um trecho. E eu vou te falar de como esse encontro foi programado. Ele foi cirurgicamente programado para acontecer. E eu sei que o Senhor faz isso com as nossas vidas. Todos os nossos encontros são cirurgicamente planejados por Deus. No 26, a gente vai ouvir falar de um Filipe e o eunuco etíope. É um eunuco. E o eunuco, vocês sabem, né? Eram aqueles homens que eram praticamente castrados para cuidar dos haréns dos reis. E esse eunuco, ele era uma pessoa muito influente, né? Muito sábio, muito rico, e ele procurava sabedoria. Então, deixa eu começar a ler para você, que você vai entender o que aconteceu. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi-se. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros que tinha ido a Jerusalém para adoração, que regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: achega-te, ajunta-se a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que tu lês? Perguntou Filipe por eunuco. E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e que se assentasse com ele. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E na humilhação foi-lhe tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra. E responderam o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede de eu ser batizado? E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram, ambos à água, em tanto Filipe quanto ao eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus de poder. Aleluia. Como é bom saber que Deus prepara os nossos encontros, né? Deus é poderoso. Deus é grandioso. E aqui nesse trecho, o Senhor preparou esse encontro entre esse etíope e o profeta. Ele era evangelista. Filipe viveu na época de Paulo, que perseguia a igreja ainda, e que onde ele chegava, ele espalhava o povo. E ele foi parar em Samaria, esse Filipe. E ele tinha o dom da pregação. Ele pregava veementemente Cristo. E vinham pessoas de todos os lados ouvir suas pregações, onde havia libertação de demônios, cura, cegos passavam a ver, mudos falavam, surdos ouviam e paralíticos andavam. Até um dia que o Senhor falou assim: Filipe, é o seguinte, hoje você tem uma missão muito importante. Você vai voltar para lá, para Jerusalém, na cidade que é na faixa de Gaza, que existe até hoje. Era uma estrada deserta. Por lá vai estar passando uma carruagem, né? Não existia carro, eram aquelas carruagens. Eu tenho uma missão para você lá. Esse eunuco, hoje provavelmente, né, na sociedade, ele teria tido como preconceito. Mas o Senhor falou: eu quero que você vá até lá. Porque ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar. Então, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, ele tinha um compromisso com Deus, ele queria aprender e não estava conseguindo. E o Senhor destacou Filipe, um homem importante, né? Um homem de pregação veemente, poderosa, fervorosa, para ir ao encontro desse etíope. Olha como Deus prepara as coisas cirurgicamente, minuciosamente. E Filipe foi. E quando viu aquela carruagem passando, o Espírito disse a Filipe: Filipe, aproxima-se. E quando aproximou, né? Eu quero que você pense numa carruagem, não é porque ele era um eunuco, era uma coisa pomposa, com carregadores. Lá estava ele na sua cadeira maravilhosa, lendo essa passagem. A passagem que ele lia era Isaías 53, no versículo 7, que fala assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele estava lendo sobre a crucificação de Jesus, sobre o cordeiro, mudo. Ele foi mudo como uma ovelha, ele não toscanejou. Da opressão e o juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porventura foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Aí, ele estava lá lendo, sem saber o que estava lendo. Aí Filipe falou: você entendes o que lê? Ele falou: como eu vou entender se não tem quem me explica?
e rogou para que Filipe sentasse ao lado dele e explicasse. E Filipe não perdeu a oportunidade e pregou Jesus. Falou, esse trecho está falando do Messias, de como ele vai ser crucificado. E ele ficou maravilhado. Provavelmente, Filipe falou do batismo. E quando ele viu pela estrada um rio, ele falou assim, ali tem um rio, o que me impede de ser batizado? Filipe falou assim, é lícito se você quer ser batizado, mas você precisa crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco falou, eu creio. Mandaram parar o carro. Filipe desceu, o eunuco desceu, Filipe o batizou. E olha, eu fico pensando, né? Eu sou antiga. Eu assistia aquele filme Perdido nos Espaços, lembra? Do robô, do Will, do Dr. Smith. É Smith? Não lembro mais. E que eles eram transportados de um lugar para o outro, assim. Lembra daquela época? Que a gente achava o máximo. Na época de Filipe já tinha isso. Porque quando Filipe acabou de batizar esse eunuco, disse que ele foi trasladado. Ele já apareceu em Azoto, pregando a palavra. Oh, meu Deus. Aleluia. E diz que o eunuco foi embora, feliz da vida, entendendo a palavra, feliz porque tinha sido batizado. Do nada, o encontro mudou a vida daquele homem. E um outro encontro que eu gostaria de mencionar para vocês é o de Atos 9, no versículo 10 e 11, que fala assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, eis que ele está orando. Amém? Vocês lembram dessa passagem? Em que Saulo foi derrubado do cavalo, ficou cego, né? E foi levado para essa casa. E nesta casa, o Senhor chamou uma outra pessoa para ir ter com ele. E Ananias conhecia Saulo, de ouvir falar, porque Saulo perseguia. Eram encontros improváveis. E o Senhor falou, quero que você vá lá, porque esse homem é muito precioso para mim. E quando ele chegou, ele colocou as mãos sobre os olhos de Saulo, e Saulo pôde ver. E Paulo foi batizado. É o poder da aproximação das pessoas que chegam até nós. E que muitas vezes nós não entendemos o porquê, nem de que maneira se chegou até nós. Eu não sei se você já se perguntou, eu já me perguntei, né? Por que eu conheci certa pessoa? O que ela veio me ensinar? Por que eu estou ao redor dessas pessoas? Por que essas pessoas estão ao meu redor? Nenhum encontro é por acaso. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade de pregar Jesus Cristo, como esses dois homens fizeram, em um encontro programado por Deus. Os dois tiveram vida ao encontrar com essas duas pessoas. O eunuco que não entendia, passou a entender, foi batizado. Saulo, que estava cego, recuperou a visão e foi batizado. Você está aproveitando as oportunidades de quando você conhece uma pessoa, pregar Cristo, pregar aquilo que você tem de melhor, o teu tesouro maior, esperança, fé, vida.
Esses 2 encontros foram marcados, assim como todos os nossos encontros são marcados. Ninguém entra na tua vida por acaso. Nós deixamos marcas por onde nós passamos. Quando a gente toca em um objeto, a gente deixa a nossa impressão digital, não é? E quando a gente inicia um relacionamento, a gente toca no coração das pessoas. Como é que você tem tocado no coração das pessoas? De que forma, de que maneira? Com gentileza, com amor, ou com crítica, com reprovações? Eu já estou te falando que ninguém é por acaso. Nem aquela pessoa que você admira, que você gostaria de estar perto, e nem aquela que você fala assim, não, essa aí eu não quero amizade. Não é assim que a gente faz? Com essa eu não quero nem conversa. Mas se nesse emaranhado de fios, o Senhor te conectou a ela, porque algum propósito tinha. Deus abriu um espaço na vida de Felipe, um hiato. Felipe, para tudo que você está fazendo e vai encontrar com esse homem. Hoje em dia está tão fácil, né? Conhecer pessoas, mas criar relacionamentos proveitosos, que dê frutos, é difícil. É muito difícil. E para terminar a palavra de hoje, eu quero ler para mim, uma poesia, escrito por um escritor hebreu, que fala assim: existem pessoas que o encontro com elas são como bolhas de sabão, que parecem voar, e de repente, puf, desaparece sem deixar marcas. Não é assim? Tem pessoas que você encontrou e de repente nunca mais viu, não tocou, não mexeu. Existem pessoas que o encontro com ela é como pão fresco. Elas aparecem em nossas vidas quando estamos com fome. E as conversas com elas são como comida para nossa alma. Já teve essa experiência? De pessoas que falam com você e te alimentam? Algumas pessoas são como as ondas do mar. Às vezes, elas nos levam a momentos de tranquilidade, paz, e às vezes nos sentimos que nós podemos nos afogar com aquela pessoa. Outras pessoas são como os tomatinhos vermelhinhos, apaixonados, que espirram paixão por todos os lados. Tem pessoas que é só amor. Existem pessoas que o encontro com elas é como uma espingarda. Elas atiram em você e ferem a tua alma, deixando marcas profundas. Outras são como um raio, são tão inesperadas. Elas falam umas coisas, fazem outras. Mas você encontrou com elas. Você teve um contato. Você deixou uma marca. Outras
são como um relógio despertador. Elas te despertam para um novo caminho, te tiram da rota, te colocam no caminho certo. Ananias fez isso com Saulo. Colocou ele na rota, deu luz, trouxe a visão. E tem outras pessoas que o encontro com elas é como encontrar com a casa. Aquela casa com a qual todos sonhamos. Um lugar seguro para sempre. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não entende, né? Porque as pessoas entram na vida da gente e depois desaparecem. Nunca mais a vimos. Outras se tornam mais que irmãos. Outras, mesmo distante, parece que estão próximas. O que eu quero que você saiba hoje é que ninguém entrou na tua vida por acaso. E quando a gente se preocupa com um irmão, com quem a gente conhece, com quem vem até nós, a gente se preocupa em entregar para ela o nosso melhor. O que de melhor você tem hoje para entregar para o teu amigo, para o teu irmão, para aquele que chegou até você? Às vezes negamos um bom dia. Às vezes a pessoa dá um bom dia e você não responde. Não é assim? Ah, estou muito ocupado para responder o bom dia hoje. Ah, estou muito preocupado para mandar um oi hoje. Estou muito ocupado. Que marcas você tem deixado pelo teu caminho? Como é que as pessoas lembram de ti? Eu estou saudosa, né? Eu estou muito preocupada, né? Mas é isso, meu irmão. Se eu sou sal da terra e luz do mundo, eu tenho que me preocupar. Se eu estou trazendo luz na vida das pessoas, se eu estou trazendo sabor. Se eu estou acrescentando alguma coisa boa. Esse momento que eu tenho com vocês, para mim, é precioso, sabia? E eu quero agradecer de coração a cada um que pega um espaço do tempo do dia para ouvir o que eu estou falando. Porque tem tantas coisas para se ouvir na internet, tem tantas pregações para se ouvir, e você para o seu tempo para me ouvir. Isso para mim é uma casa segura. Às vezes, eu vou te confessar, eu acordo e eu não gostaria de estar gravando, não gostaria de estar falando. Às vezes eu até penso, para que eu estou fazendo isso? Eu mando para 260 pessoas, se 20 ouvem, é muito. Mas todas as vezes, quando eu falo, eu não vou fazer, o Espírito Santo me cobra. E eu sento aqui e gravo esta palavra. Então, nesta manhã, vai aqui a minha gratidão a você, de todo o coração, por me ouvir, por ouvir aquilo que o Senhor fala comigo, por eu poder dividir com você, pela confiança, pela oportunidade de falar um pouco de Jesus Cristo, porque nós somos aquilo que nós amamos. Eu amo Jesus Cristo e poder dividir com você é muito bom. Gratidão. Gratidão por fazer parte do emaranhado de fios que chegou até a minha vida. Gratidão pela vida de cada um. Amém? E não se esqueça nunca, por onde você passar, você vai deixar marcas, como se fosse uma impressão digital.
Afine-se no espelho, para que essa marca seja luz do mundo e sal da terra. Bom dia, meus irmãos queridos, bom dia.